Olá, boa noite. Meu nome é Alessandra, eu sou médica, estou no segundo ano de residência médica de Medicina de Família e Comunidade e nós vamos conversar nessa noite de hoje sobre imunização. Então, o nosso intuito hoje nessa aula é falar sobre o Programa Nacional de Imunização do Brasil, tá? Ele foi criado em 1973 pelo Ministério da Saúde e tem como objetivos coordenar as ações de imunizações no país, oferecer todas as vacinas com qualidade a toda a população brasileira, sempre buscando alcançar cobertura de 100% de forma homogênea pelo país, ademais de controlar, eliminar e erradicar as doenças imunopreveníveis. Então, nós temos dois tipos de imunização, a imunização passiva e a ativa. Com relação à imunização passiva, ela é aquela que possui anticorpos prontos. A vantagem é que ela confere uma proteção imediata, independente da resposta imune. E a desvantagem da imunização passiva é que ela é transitória e não promove memória imunológica. Quais são os exemplos de imunização passiva que nós temos? São as imunoglobulinas, anticorpos monoclonais, como o palivizumab, que é aquele anticorpo que pode ser indicado para bronquiolites, os anticorpos maternos transferidos via placenta, que possuem imunoglobulinas do tipo G, ou pelo leite materno, que possui imunoglobulinas do tipo A. Com relação à imunização ativa, ela ocorre através do contato com o agente causador da doença ou através das vacinas. O nosso organismo produz, os anticorpos ao entrar em contato com o agente. As vantagens da imunização ativa é que ela produz uma memória imunológica e a desvantagem é que os anticorpos eles demoram de 10 a 14 dias para serem produzidos e, portanto, a proteção ela não é imediata. Com relação à imunização ativa, nós temos as vacinas, que contém micro-organismos inteiros ou parte deles injetados no corpo para a prevenção das doenças infecciosas. Nenhuma vacina ela tem uma eficácia de 100% e podem conter vírus, bactérias ou partículas vivas atenuadas ou inativadas. As vacinas com patógenos vivos atenuados, elas possuem como características além de conter o patógeno atenuado, que não causa doença nos imunocompetentes, elas são mais duradouras, requerem poucas doses, a imunidade é do tipo humoral e celular e podem ser administradas por via oral ou intramuscular, intradérmica ou subcutânea. Com patógenos vivos atenuados, a contraindicação absoluta são em gestantes e os imunocomprometidos. A mulher ela não deve engravidar nos primeiros 30 dias subsequentes à vacinação, e a exceção dessa vacina é a da febre amarela, que ela tem uma contraindicação relativa e deve ser averiguado os riscos e os benefícios antes da aplicação. Exemplos de vacinas atenuadas. Do tipo bacterianas, a gente só tem uma, que é a BCG. Já as virais, nós temos a tríplice viral e a tetraviral, o rotavírus contra a febre amarela, a varicela, dengue, epizóster e a polio, a VOP. As vacinas que contêm patógenos inativados ou não vivos, elas apresentam como características, contém um micro-organismo inativado ou toxinas inativas, ou fragmentos ou polissacarídeos conjugados ou não a proteínas. Elas são seguras para os imunodeprimidos, a imunidade é do tipo humoral, menos duradoura, requer mais dose e a administração geralmente é intramuscular. Exemplos de vacinas inativadas, nós temos a bacteriana, a dupla adulto ou a tripla bacteriana, a meningocócica tipo C, B e ACWY, a pneumocócica 10 e 23 e contra o Haemophilus influenzae. E as virais, nós temos a polio, a VIP, a contra a raiva, influenza, que é a gripe, a vacina da gripe, a hepatites A e B, contra o HPV e a do Covid-19.
Então, o Programa Nacional de Imunização no brasileiro, né, que é ofertado pelo SUS, ele contém mais de 20 vacinas hoje disponíveis e é oferecida pelo SUS em todo o país gratuitamente. Então, aqui eu listei todas as vacinas que a gente encontra gratuitamente pelo SUS. Vamos começar a falar agora de cada uma delas, tá? A BCG, ela contém bacilos vivos atenuados do Mycobacterium bovis. A aplicação geralmente é uma dose única, né? A dose de 0,5 ml ou de 0,1 ml, vai depender do laboratório que é essa vacina. A administração geralmente é intradérmica no braço direito e a indicação é prevenir as formas graves da tuberculose, como a tuberculose miliar e a meningite tuberculose. É usada nos contactantes de portadores de hanseníase, indicada para os recém-nascidos com peso maior de 2 quilos. Para os menores de 2 quilos, ela deve ser adiada até que os bebês atinjam esse peso. Os recém-nascidos, filhos de mães infectadas pelo HIV, eles devem receber a BCG ao nascimento, exceto aqueles sintomáticos. Em caso de não surgimento de cicatriz vacinal, o Ministério não recomenda mais a necessidade de revacinar e pode ser administrada até os 5 anos incompletos, que seriam 4 anos, 11 meses e 29 dias. Quando se faz a vacina da BCG, no local, ocorre uma evolução natural da cicatriz vacinal. Como que é essa evolução? Primeiro vai formar uma pápula imediatamente após a administração. Depois, de 3 a 4 semanas após a administração, vai formar um nódulo no local. Entre 4 a 5 semanas aparece uma ferida com pus, que é a pústula. Em seguida, aparece uma úlcera aberta de 4 a 10 milímetros. E entre 6 a 12 semanas surge a ferida com casca em processo de cicatrização, com a crosta. Então, nós temos uma lesão pústula crostosa no braço direito. Após 12 semanas, geralmente a lesão regride, deixando a cicatriz, que é aquela marquinha que a maioria das pessoas tem no braço direito. Quais são as contraindicações da vacinação da BCG? As gestantes, recém-nascidos com peso menor a 2 quilos, imunocomprometidos e lesões de pele extensas. Quais são os efeitos adversos que a gente pode encontrar com essa vacina? É a formação de abscesso frio, úlcera maior que 1 centímetro, persistente por mais de 12 semanas, a linfadenopatia regional supurada maior de 3 centímetros, e nesses casos está indicado o uso da isoniazida, 10 mg quilo dia, até a regressão desses sintomas. Nos casos de uma formação de abscessos quentes, causado por bactérias da pele, está indicado fazer a drenagem e antibiótico terapia. O que a gente pode fazer quando a mãe do recém-nascido possui tuberculose bacilífera? O recém-nascido, nesse caso, não deve receber a vacina da BCG e devemos começar com a quimioprofilaxia primária, que pode ser através da isoniazida ou da rifampicina, por 3 meses. Após esses 3 meses, deverá ser realizado um PPD, que pode apresentar como resultado. Se reagir, o PPD for maior que 5 milímetros, não devemos vacinar e vamos manter. Se no caso a criança estava usando a isoniazida, ela deve tomar por mais 3 meses. Ou, se estava usando a rifampicina, vai tomar por mais 1 mês. Se não reagir, se a PPD for menor que 3, interromper a isoniazida ou a rifampicina e aplicar a vacina. Caso o recém-nascido, a qualquer momento, desenvolva a clínica ou apresente um raio-x compatível com a tuberculose, deve-se iniciar imediatamente o tratamento para a doença com o esquema RIP, que é com a rifampicina, a isoniazida e a pirizinamida. Com relação ao aleitamento materno, ele pode ser mantido, não é necessário suspender o aleitamento no caso de mães bacilíferas, porém deve ser recomendado o uso de máscara cirúrgica durante a amamentação.
Nos casos dos contatos de hanseníase, aqui o que vai depender vai ser a idade. Aqueles menores de 1 ano que não são vacinados, eles têm que receber uma dose. O que são vacinados e têm a cicatriz, eles não recebem a vacina. E os vacinados sem cicatriz, eles vão tomar uma dose 6 meses após a última. Os maiores de 1 ano de idade, vacinados sem cicatriz, devem receber uma dose. Os vacinados com uma dose, eles devem receber uma dose depois de 6 meses. E os vacinados com duas doses, não se faz a vacinação. Em indivíduos expostos ao vírus do HIV, menores de 5 anos, ainda não vacinados, assintomáticos e sem sinais de imunossupressão, poderão receber a vacina da BCG. E no segundo caso, os maiores de 5 anos e com HIV, mesmo que assintomáticos e sem sinais de imunodepressão, não devem ser vacinados. Agora nós vamos falar sobre a vacina da hepatite Z. Ela é uma vacina de vírus inativado. A dose deve ser dada ao nascer e depois com a pentavalente, com 2, 4 e 6 meses de idade. A administração é intramuscular, no vasto lateral da coxa, no caso dos menores de 2 anos, e maiores de 2 anos, a vacinação deve ser feita no músculo deltoide. É a vacina que todos os recém-nascidos deverá receber nas primeiras 12 horas de vida, de preferência ainda na maternidade. Não possui contraindicação por peso e, no caso, como por exemplo na BCG, né, então crianças abaixo de 2 quilos, elas podem e devem tomar a vacina da hepatite B. E nos recém-nascidos, filhos de mães com hepatite D, deverá receber a vacina igualmente, associada à aplicação de imunoglobulina, nas primeiras 12 horas até 14 dias de vida. Com relação à vacina da poliomielite, que é a causadora da paralisia infantil, nós temos 2 vacinas, a VIP e a VOLP. Então, com relação à VIP, ela foi criada em 1955, através desse senhor, o Jonas Salk, que fez contra os vírus tipo 1, tipo 2 e tipo 3, né, da polio tipo 1, 2 e 3. A vacina é de vírus inativado. A administração ela pode ser intramuscular ou subcutânea na dose de 0,5 ml. E as doses, elas são junto com a pentavalente, né, no mesmo período, com 2, 4 e 6 meses de idade. Não causa circulação do vírus vacinal, já que ela é uma vacina inativada, e ela pode ser aplicada também nos imunocomprometidos. A outra vacina contra a polio é a VOLP, que foi criada em 1961 pelo senhor Albert Sabin, através do vírus contra, né, os vírus da polio, tipo 1 e tipo 3. Essa vacina ela é de vírus vivo atenuado, e a administração é por via oral, através das famosas 2 gotinhas. As doses entra como um reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade, e também é dada durante os períodos de campanha que o Ministério, às vezes, promove ao longo do ano. Pode causar a poliomielite vacinal, já que ela é um vírus vivo atenuado, devido à disseminação do vírus vivo atenuado pela via fecal oral. E ela é uma vacina que ela proporciona imunidade de rebanho. Com relação ainda à VOLP, se a criança vomitar, cuspir ou regurgitar a vacina logo após a administração oral, não há necessidade de revacinar. A VOLP, ela apresenta uma contraindicação relativa para uso em imunocomprometidos, como, por exemplo, os portadores de HIV, os transplantados e crianças hospitalizadas. Com relação ao rotavírus, o rotavírus é a principal causa de diarreia aguda grave nas crianças, apresenta um pico de incidência dos 4 até os 23 meses de idade. Essa vacina é de vírus vivo atenuado. As doses são recomendadas com 2 e 4 meses. A administração é por via oral, sendo uma dose de 1,5 ml.
Não é necessário repetir a dose caso a criança vomitar, cuspir ou regurgitar a vacina. Aqui nós temos que tomar atenção em relação à ampliação de faixa etária. A primeira dose, ela somente deve ser administrada até os 3 meses e 15 dias. E a segunda dose da rotavírus, ela somente é recomendada até os 7 meses e 29 dias. Por quê? Porque após essa faixa etária, aumenta-se o risco de intuscepção intestinal secundária à vacinação. E ela não é uma vacina recomendada para se utilizar em ambiente hospitalar. As contraindicações, então, do rotavírus, da vacina contra o rotavírus, são a imunocomprometidos, pacientes com história prévia de invaginação intestinal, crianças com quadro agudo de gastroenterites, adiar a vacinação até a resolução do quadro, e também nos casos de enterocolite. Com relação à meningocócica, nós temos a vacina meningocócica tipo C, que deve ser aplicada com 3 e 5 meses e um reforço aos 12 meses. Nós temos a meningocócica ACWY, que é aplicada nos adolescentes com 11 e 14 anos, né? Essa vacina ela teve uma ampliação, antes era com 11 e 12, agora o Ministério estendeu para 11 a 14 anos. Ela é uma vacina do tipo conjugada, administrada intramuscular na dose de 0,5 ml. E nós também temos uma vacina que é contra a meningocócica do tipo B, que é uma vacina recombinante e ela é indicada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, porém ela não está disponível pelo SUS. Então, caso o paciente queira vacinar o filho, nós temos que explicar que ela é indicada sim, porém ela não é gratuita pelo SUS, tem que pagar. A meningocócica, tem que prestar atenção em mulheres gestantes em aleitamento materno, não podem tomar essa vacina até a criança completar os 6 meses de idade. Se por acaso a mulher receber essa vacina erroneamente, deve-se suspender o aleitamento materno por 10 dias após a vacinação. A doação de sangue, no caso, né, de doação de sangue, somente depois de 30 dias após a vacina, que a pessoa pode fazer a doação. Com relação à pentavalente. A pentavalente é constituída de vacinas adsorvidas, diftéria, tétano, pertussis, hepatite B recombinante e a Haemophilus influenzae B conjugada. Ela protege, então, contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a hepatite B e as infecções causadas pelo Haemophilus influenzae. A dose está disponível 3 doses, né? Deve ser com 2, 4 e 6 meses, e um reforço aos 15 meses e aos 4 anos de idade. A administração ela é por via intramuscular, na dose de 0,5 ml. E está contraindicada para crianças a partir de 7 anos completos. Com relação à pneumocócica, a vacina da pneumocócica, ela está recomendada com 2, 4 anos, com 2 e 4 meses e um reforço aos 12 meses. A administração é por via intramuscular e a dose é de 0,5 ml. A criança não vacinadas anteriormente ou sem comprovação vacinal, ela poderá receber uma dose única aos 12 meses até os 4 anos. Além disso, nós temos a vacina conjugada 10 valente, que é disponível pelo SUS, e a vacina conjugada 13 valente, que é recomendada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, porém não está disponível no SUS. Além disso, nós temos uma outra vacina também contra o pneumo, que é a vacina polissacárido 23 valente, que ela gera uma imunidade T independente de curta duração. Administração intramuscular, na dose de 0,5 ml, para pacientes com mais de 5 anos nas populações indígenas, e a dose recomendada é de 2 doses separadas por um intervalo entre elas de pelo menos 5 anos. As indicações, então, da pneumocócica são portadores de HIV ou AIDS,
cardiopatia crônica, nefropatia, hepatopatias, diabetes mellitus, idosos maior de 60 anos, acamados ou em instituições fechadas, e também para os imunodeprimidos. Vamos falar agora da dupla e da tríplice bacteriana, que são vacinas contra difteria, tétano e pertussis. A tríplice bacteriana, que é a DTP, ela tem recomendação de dose com 2, 4, 6 meses, administrado junto com a pentavalente, e um reforço com 15 meses e depois com 4 anos. Ela é recomendada até os 7 anos incompletos. Então, são 6 anos, 11 meses e 29 dias. Após essa idade, a criança ela deve receber a dose da dupla adulto, que é a próxima que a gente vai falar, que é a DT, que é a dupla bacteriana adulto. A dose recomendada é de reforço com 15 anos e a cada 10 anos. Em caso de ferimentos graves, deve reduzir este intervalo de 10 anos para 5 anos. E a outra vacinação contra esses micro-organismos são a DTPA, que contém o componente pertussis acelular. Ela é uma vacina intramuscular na dose de 0,5 ml e ela está indicada para as gestantes a partir da 20ª semana de gestação, em cada gestação, e puérperas até 45 dias. E, ademais, ela também está indicada para os profissionais de saúde e parteiras. A tríplice bacteriana, que é a DTP, é a vacina mais relacionada a eventos adversos sistêmicos. As reações geralmente ocorrem devido ao componente pertussis. A reação mais comum, então, é febre alta, choro persistente inconsolável por 3 horas seguidas, irritabilidade. Quando a criança tem esses sintomas e sinais, eles são considerados eventos leves e é recomendado dar analgésicos e antitérmicos na próxima dose, 1 hora antes da aplicação da vacina. Episódios hipotônicos hiporresponsivos após 24, 48 horas, da tomada da vacina, ou crises convulsivas 72 horas após a tomada da vacina, é considerado um evento moderado e está recomendado que deve-se aplicar a vacina DTPA nas doses subsequentes. Nos casos de crianças que apresentarem durante a tomada dessa vacina, encefalites, deve ser considerado um evento grave e está indicado o uso da vacina DT, que é a dupla bacteriana, como doses seguintes, sem o componente pertussis. Então, no casos graves, a gente retira o componente pertussis, já que nós sabemos que é ele o mais causador, que mais causa reações adversas. Com relação a outra vacina, a tríplice viral. Ela é um vírus vivo atenuado. A dose recomendada é com 12 meses e com 15 meses, através da tetraviral. A administração é por via subcutânea, na dose de 0,5 ml. Se o paciente tem 2 doses, não precisa receber novas doses. Até 29 anos, quem não tiver o calendário vacinal completo deve receber 2 doses. Pessoas de 30 aos 49 anos que não tiveram o calendário vacinal completo devem receber pelo menos 1 dose. A tríplice viral ela também é considerada uma vacina de bloqueio, então ela está indicada para todos os contactantes susceptíveis até 72 horas após o contato com o caso índice. A vacina da varicela contém vírus vivo atenuado. A administração se faz através da via subcutânea na dose de 0,5 ml. E a dose ela é recomendada aos 15 meses, através da tetraviral, aos 4 anos de idade, uma dose isolada, e até os 6 anos, 11 meses e 29 dias. A vacina da varicela é contraindicada para gestantes, menores de 9 meses e os imunocomprometidos. Em casos de surtos de varicelas, em creches, em ambiente hospitalar e em áreas indígenas, está recomendada a administração de imunoglobulina até 96 horas após o contato com o caso.
A vacina de bloqueio para os contatos com caso índice, ela está indicada para pacientes susceptíveis e imunocompetentes até 5 dias após a exposição e a partir dos 9 meses de idade. É importante aqui lembrar de evitar o uso concomitante dessa vacina com o ácido acetilsalicílico. Com relação à vacina Haemophilus influenzae do tipo B, ela está indicada para reduzir a doença invasiva de meningite e suas sequelas, recomendada para os menores de 5 anos, as doses com 2, 4 e 6 meses, juntamente com a vacina pentavalente. Crianças maiores de 1 ano e menos de 5 anos está recomendada uma dose apenas. A vacina contra hepatites A é uma vacina de vírus vivo atenuado. A dose deve ser única aos 15 meses e até 4 anos, 11 meses e 29 dias. E a administração geralmente se faz intramuscular na dose de 0,5 ml. A vacina contra a influenza ou a gripe, ela contém o vírus inativado, está recomendada para crianças a partir de 6 meses, 2 doses, com 0 e 30 dias de diferença entre elas. Anualmente, até 6 anos, 6 anos, 11 meses e 29 dias, e para os maiores de 55 anos e profissionais de saúde, uma dose anual. Em idosos, estima-se que a prevenção da doença respiratória seja de aproximadamente 60% e tem uma duração de proteção de 1 ano. A vacina da febre amarela é uma vacina que contém vírus vivos atenuados, a dose recomendada com 9 meses e um reforço aos 4 anos de idade. A administração deve ser feita subcutânea na dose de 0,5 ml. É recomendada agora pelo Ministério da Saúde para todo o território brasileiro. Deve-se evitar em gestantes, avaliar os riscos e benefícios antes da aplicação. Só aplicar se for viajar para áreas de risco. Em situações de surtos ou epidemia, a vacina ela pode ser aplicada nos pacientes maiores de 6 meses de idade. Sempre aplicar com 10 dias antes da viagem, se o indivíduo for viajar para uma área endêmica. E a vacina da febre amarela ela está indicada aos pacientes infectados pelo vírus HIV com contagem de linfócitos TCD4 maior que 300. Ela é contraindicada, então, para os menores de 6 meses, imunodeprimidos e pacientes com CD4 menor que 350. Não deve ser administrada de forma simultânea com a tríplice ou a tetraviral, devido ao risco de interferência e diminuição da imunogenicidade. O intervalo recomendado entre essas vacinas deve ser de pelo menos 30 dias. A contraindicação para mulheres que estão amamentando até os 6 meses de idade. Para mulheres que estão amamentando, ao receber a vacina, deverá suspender a amamentação, idealmente por 14 dias, no mínimo 10 dias e no máximo por 28 dias. Com relação à vacina do HPV, essa vacina ela apresenta partículas do vírus inativada. Existem 2 tipos de vacina contra HPV, a que a gente chama de bivalente e a tetravalente. A que está disponível pelo SUS é a quadrivalente. Contra os vírus 6, 11, 16 e 18. Lembrando que o 16 e o 18 são os mais oncogênicos. A administração é intramuscular na dose de 0,5 ml. A dose, ela mudou. Antigamente era indicado 2 doses, agora está indicado uma dose única a partir dos 9 anos até os 14 anos, para meninos e meninas. Em casos de violência ou abuso sexual, está indicado 2 doses. E está indicado ainda para 3 doses, com 0, 2 e 6 meses, para a população de 9 a 5 anos de idade, transplantados de órgãos sólidos e de medula óssea, e pacientes oncológicos. Não é recomendado na gestação e a melhor época para vacinar é na adolescência antes do início das relações sexuais.
Então, aqui, a mudança que houve, né, na dose da HPV, a recomendação de dose única é uma atualização agora de 2024, a partir da nota técnica do Ministério da Saúde, número 41 de 2024. A Covid-19. O Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid no calendário nacional a partir do dia 1º de janeiro de 2024, segundo a nota técnica número 118 de 2023, para a faixa etária de 6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias. A dose está indicada 3 doses, sendo que a primeira dose deve ser dada aos 6 meses de vida, a segunda com 7 meses e a terceira com 9 meses. Deve ser respeitado o intervalo mínimo recomendado de 8 semanas entre a primeira e a segunda dose e de 8 semanas entre a segunda e a terceira dose, sendo recomendada o imunizante da Pfizer Baby, que é uma que vem com um frasquinho de tampa vinho. A vacina absorvida Covid-19 inativada, conhecida como Coronavac, que é do Instituto Butantan, pode ser administrada em crianças de 3 a 4 anos, 11 meses e 29 dias, para aquelas crianças que não foram vacinadas ou que têm alguma contraindicação em receber a vacina da Pfizer. A partir de agora, eu coloquei os calendários de acordo com as faixas etárias. Então, nós vamos falar agora do calendário para as gestantes. Estão indicadas as vacinas contra a influenza através das campanhas anuais do Ministério. A vacina da hepatite B deve-se iniciar ou completar o esquema de 3 doses, respeitando o período de 0, 1 mês e 6 meses. Está recomendada a vacina da DTPA a partir da 20ª semana de gestação e puérperas até 45 dias após o parto. Está recomendada a dupla adulto, um reforço a cada 10 anos ou completar o esquema. E a COVID, que é uma dose anual. Se previamente a gestante for vacinada e ela apresentar as 3 doses da vacina contra a tríplice bacteriana, deve-se aplicar uma dose da DTPA a partir da 20ª semana de gestação. Se ela tiver confirmada, como confirmar que ela tomou as 3 doses, então só fazemos uma dose da DTPA. Agora, com o esquema incompleto da vacina tríplice bacteriana, que é a DTP, ou esquemas desconhecidos, sem ter a comprovação na carteirinha, a gente está recomendado aplicar 1 ou 2 doses da dupla adulto que falta, mais uma dose da DTPA a partir da 20ª semana de gestação. E deve respeitar um intervalo de 60 dias entre elas. Estão contraindicadas na gestante as vacinas da varicela, da tríplice viral e da febre amarela. Lembrando que a febre amarela é uma contraindicação relativa e deve-se avaliar o risco e o benefício. Se a gestante for mudar para uma área endêmica, deve-se avaliar se realmente ela deve ou não receber a vacina. Quais são as vacinas no calendário dos idosos? A da hepatite B, 3 doses, né, iniciar ou completar o esquema. A dupla bacteriana, que é a DT, um reforço a cada 10 anos. Contra a febre amarela, deve receber uma dose única, sem vacinação prévia. Contra a influenza, né, a dose anual. A COVID também, uma dose anual. E a pneumo 23, que são uma dose para acamados ou moradores de instituições fechadas, e repetir essa dose 5 anos após a primeira. Com relação aos adultos, né, o calendário do adulto, nós temos a indicação da vacina contra hepatite B, iniciar ou completar o esquema das 3 doses, respeitando o período de 0, 1 mês e 6 meses, entre elas. A dupla bacteriana, um reforço a cada 10 anos. Contra a influenza, a dose anual. A Covid-19 também, que é a dose anual. A febre amarela deve ser uma dose única, se nunca foi vacinado. E deve receber, né, uma dose única, se nunca foi vacinado. E a tríplice viral.
2 doses sem esquema até os 29 anos e uma dose dos 30 até os 59 anos. Com relação ao calendário vacinal dos adolescentes. Então, está recomendada a vacina contra HPV, dos 9 até os 14 anos, uma dose única. A da hepatites B, iniciar ou completar o esquema, né, de 3 doses. A dupla adulto, um reforço a cada 10 anos. A contra a febre amarela, uma dose única, se nunca tomou essa vacina. A tríplice viral, 2 doses. E a meningocócica, ACWY, dose única dos 11 aos 14 anos. E também está recomendada a dose da Covid-19, uma dose anual. Aqui eu deixei o calendário das crianças. Então, a criança ela vai receber, ao nascer, uma dose única da BCG e a primeira dose da hepatite B. Com 2 e 4 meses, ela vai receber a primeira e a segunda doses da pentavalente, né? Só recordando que ela contém a tríplice bacteriana contra o Haemophilus influenzae e a hepatitis B, a polio, que será no caso a VIP, a pneumocócica 10 valente e contra o rotavírus. Com 3 e 5 meses, ela vai receber a dose da meningocócica C, que é a primeira e a segunda dose. Com 6 meses, ela vai receber a terceira dose da penta, a terceira dose da polio, né, a VIP, e a primeira dose da Covid-19. Além daqui, nós podemos acrescentar também a dose da gripe contra a influenza. Com 7 meses, ela recebe a segunda dose da Covid-19. Com 9 meses, a primeira dose da febre amarela e a terceira dose da Covid-19. Com 12 meses, a tríplice viral, a primeira dose, a pneumocócica 10, o reforço, e a meningocócica C, também um reforço. Com 15 meses, ela vai receber a tetraviral, o reforço. Ela vai receber o primeiro reforço da tríplice bacteriana. A polio, no caso, vai ser aqui a VOLP, que é o reforço, e é contra a hepatite A, que é uma dose única. Aos 4 anos, ela vai receber o segundo reforço contra a tríplice bacteriana, a segunda dose da varicela, a segundo reforço da polio, a VOLP, e o reforço da febre amarela. Dos 9 aos 14 anos, o HPV para meninos e meninas, dose única, e nos casos de violência sexual, 2 doses, com intervalo de 0 e 6 meses. E dos 11 aos 14 anos, está recomendada a meningocócica ACWY, uma dose única. Bem, essas foram as referências que eu utilizei para fazer essa aula. Eu agradeço a atenção de todos. Boa noite e até a próxima aula.